Olá, sétimo ano. Estamos aqui para mais uma semana de trabalho. Espero que todos estejam bem. Espero também que todos estejam assistindo aos vídeos, que estejam fazendo as atividades e que não estejam deixando acumular, tá? Quando nós voltarmos, todas essas atividades que estão sendo passadas por vídeos, que vocês estão fazendo correção, vão ser vistadas, vão ser recolhidas, enfim, tá? Dependendo da orientação da aula, né? Pode ser vistado, pode ser recolhida. O que eu quero dizer é, não deixem acumular trabalho, tá? Façam sempre quando o Nelson manda, façam no dia, aproveitem os professores no WhatsApp para tirarem dúvidas, tá bom? É o recadinho de hoje. Nós vamos dar continuidade ao módulo 4 e ainda no reino protista, tá? A semana passada a aula foi sobre as algas e os protozoários e hoje continua com protozoários. Vamos relembrar um pouquinho, pessoal. Os protozoários são seres vivos unicelulares, eles são eucariontes e eles são classificados de acordo com a estrutura que os auxilia na locomoção. Então, nós temos o grupo dos risópodes, que vão se locomover através dos pseudópodes. Nós temos o grupo dos flagelados, que se locomovem por flagelos. O grupo dos ciliados, que se locomovem por cílios. E os esporozoários, que não têm meio de locomoção, tá? Então, são esses 4 grupos. E na aula de hoje, nós vamos ver as doenças que são causadas por esses protozoários, ok? Todas as doenças, elas estão na página 29. Então, eu preciso que vocês abram a apostila lá na página 29 e no final, vocês vão fazer um exercício da página 31. Então, são as duas páginas que nós vamos utilizar hoje, 29 e 31. O primeiro protozoário recebe o nome de Entamoeba stolítica. Ele é um risópode, então ele vai se locomover através de pseudópodes e ele causa uma doença chamada de disenteria amebiana, tá? Então, como que essa doença ela é transmitida? Através de água e alimentos que estão contaminados com o protozoário, e aí nós fazemos a ingestão dessa água, desses alimentos com os protozoários. Eles passam a viver no nosso corpo, ou então através de moscas que carregam esses protozoários no corpo delas, e quando elas sentam no alimento, em nós mesmos, tá? Nós entramos em contato com o protozoário e ele passa a habitar dentro do nosso corpo. Quais são os sintomas da doença? Diarreia, então dor de barriga, né? Cólicas abdominais, dor na barriga e fezes com sangue. Por que fezes com sangue? Porque o protozoário, ele vai habitar o nosso sistema digestório e ele pode fazer lesões na parede do nosso sistema digestório, na parede do nosso intestino. Por isso o sangramento, tá bom? Qual é a profilaxia? Quais são os meios de se evitar a doença? Fazer uma proteção dos mananciais, proteção dos rios, dos lagos, das lagoas que fornecem água para as cidades, tá? Impedindo que qualquer pessoa tenha contato com essa água, que jogue lixo nesse local, tá? Saneamento básico, então tratamento de água e de esgoto é imprescindível para evitar a doença, porque quando a água é tratada, são colocados produtos nessa água, né, para fazer a desinfecção. Nós aprendemos tratamento da água no passado, certo? E aí, nesse processo, todos os seres vivos que possam estar na água, eles morrem. E também fazer tratamento de esgoto, para não haver poluição dos mananciais. Essa é outra maneira de fazer proteção dos mananciais. Educação sanitária, tá? Ensinar para as pessoas hábitos de higiene, que após ir ao banheiro tem que lavar as mãos, antes de cozinhar tem que lavar as mãos, que nós temos que lavar bem os nossos alimentos, tá? Lavar esses alimentos com água tratada, certo? E o cuidado com os alimentos, como eu acabei de dizer para vocês, tá bom? Lavar adequadamente, fazer a higienização desses alimentos, para que, se eles estiverem com o protozoário, esse protozoário morre e nós não ingerimos ele. Essa imagem, ela representa o ciclo da Entamoeba stolítica. Então, nós temos aqui os alimentos contaminados pelo protozoário, tá?
ou então a água contaminada, não importa. Nós vamos fazer a ingestão desse alimento ou dessa água e o que vai acontecer? Aqui no intestino, tá? Isso é um intestino humano, as amebas elas vão ser liberadas, porque nós ingerimos cistos das amebas, tá? Então são esses cistos que ficam no alimento. E aí no intestino, então, esse cisto ele dá origem às amebas, ó. Essas amebas elas vão se multiplicar, tá bom? Vai aumentar muito a quantidade de protozoário no intestino. E, pessoal, olha só, elas vão lesar os vasos sanguíneos intestinais, a parede do intestino, como eu disse para vocês. Por isso que pode haver sangramento, tá? E na hora que a pessoa for evacuar, nas fezes da pessoa vão ser eliminados os cistos do protozoário, certo? E esses cistos, se não houver tratamento de água, se não houver tratamento de esgoto, vai contaminar a água, ou então a pessoa pode usar água contaminada para lavar o alimento, a pessoa pode ingerir água contaminada e o ciclo continuar, certo? É dessa maneira. Dentro da casa, se uma pessoa tem e se essa pessoa não tem hábitos de higiene adequados, quando ela for manipular algum alimento para o resto da família, ela pode também transmitir para o resto da família a doença. O próximo protozoário é o Trypanosoma cruzi. Ele é um flagelado, então ele se locomove através de flagelo e causa uma doença chamada de mal de Chagas. Como que ocorre a transmissão? Como que nós contraímos o flagelado, o Trypanosoma? Através do barbeiro. O barbeiro é um inseto, tá? Esse inseto ele pica a pessoa e quando ele pica, ele também defeca. A picada causa coceira, a pessoa coça e as fezes entram através da picada. E nessas fezes vão estar presentes os protozoários, tá bom? Quais são os sintomas? Dilatação do coração, arritmia, o ritmo do coração vai ser irregular, tá? Os batimentos cardíacos são irregulares e hipotensão, que é a pressão baixa. Por que esses sintomas no coração? Porque os protozoários, os tripanossoma, eles vão se alojar lá no coração. E aí a pessoa que contraiu a doença vai ter problema cardíaco. Qual é a profilaxia? Qual é a maneira de nós evitarmos a doença? Combater o barbeiro, que é o transmissor da doença. Lembrando que o barbeiro não é o causador, o barbeiro é o transmissor, tá? Melhorar as habitações, porque esses barbeiros, pessoal, eles ficam em frestas de madeira, tá? Então, antigamente, como as casas elas eram de madeira, elas não eram de alvenaria, iguais as nossas são, era muito comum as pessoas terem mal de Chagas, porque tinha muito barbeiro que ficavam lá nas frestas, tá? E aí eles picavam as pessoas para eles poderem se alimentar, e aí acabava transmitindo o tripanossoma. E também fazer uso de mosqueteiros. Que são mosqueteiros? Já viram em quarto de bebê, que é uma telinha que fica em volta do berço? Em regiões onde há grande incidência de mal de Chagas, as pessoas podem fazer o uso de mosqueteiros, certo? Para que na hora que elas estiverem dormindo, o barbeiro não ir lá e picar elas. Aqui nós temos então o ciclo do Trypanosoma cruzi, tá? Tem o barbeiro, que é o transmissor da doença. O nome científico dele é Triatoma infestans, ele é um inseto. Então, esse barbeiro, ele tem o protozoário no corpo dele. Quando ele pica a pessoa, ele vai liberar as fezes contaminadas. Fezes contaminadas com quem? Com o protozoário. A pessoa, ela se pica, essas fezes contaminadas entram no corpo da pessoa, tá? E vai cair na corrente sanguínea e os protozoários eles vão se alojar lá no coração. Eles aumentam muito a quantidade deles e aí por conta desse aumento do número de protozoários, todos aqueles problemas cardíacos que eu disse para vocês agora há pouco, ok? E como que essa doença ela é transmitida de uma pessoa para outra? Quando o barbeiro ele pica uma pessoa doente, ele suga o sangue dela e no sangue tem o protozoário, tá? Esse protozoário vai para as fezes dele, quando ele pica uma pessoa sadia, começa tudo de novo. A pessoa sadia, ela se coça, as fezes que estão contaminadas entram no corpo da pessoa e o protozoário entra no corpo da pessoa, tá? Então, gente, se uma pessoa que tem a doença
conviver com pessoas que não têm a doença não passa de uma pessoa para outra, tá? Eu preciso de... Outro protozoário causador de doença é a Giardia lamblia. É um flagelado e causa uma doença chamada giardíase. Essa doença ela é transmitida através de água e alimentos contaminados com o protozoário também, certo? Quais são os sintomas? Forte diarreia e muitas cólicas intestinais. Demora-se um tempo até descobrir que a pessoa está com a diarreia e com as cólicas por causa da giardia, tá bom? Como é um ser vivo unicelular, é muito difícil de ser detectado no exame de fezes, que é o exame que se faz para ver se a pessoa está com algum tipo de verme ou algum tipo de protozoário, no caso, tá? A giardia. E então demora, e a pessoa fica sofrendo por muito tempo, com dor e tudo mais, até descobrir que tem, tá? É difícil no primeiro exame já detectar a giardia. Qual é a profilaxia? Cuidados com a água e os alimentos, certo? Então, só tomar água tratada, se não tiver acesso a filtro, água mineral em casa, ferver a água, lavar os alimentos com essa água que é confiável, que a gente sabe que tem tratamento, tá? De novo, saneamento básico, tratamento de água e de esgoto e higiene pessoal, porque novamente, se uma pessoa da família estiver doente, não tiver a higiene pessoal adequada, for preparar algum alimento, ela vai transmitir giardia para toda a família, tá bom? E o ciclo de vida da giardia. Então, a pessoa ela se contamina com água ou alimentos que estão contaminados, tá? Com cistos que nós chamamos da giardia. Quando ela vai ingerir a água, os alimentos, esses cistos, lá no intestino vai se transformar em giardia, tá? Vai se transformar num protozoário adulto. E quando essa pessoa contaminada evacuar, liberar suas fezes, nas fezes vão estar presentes os cistos do protozoário, os cistos da giardia. E aí, gente, se não tem saneamento básico, se não tem tratamento de água, de esgoto, vai contaminar a água, vai contaminar alimentos, se utilizar uma água não tratada para lavar os alimentos, enfim. Na casa, se não tiver higiene pessoal, como eu já disse, vai transmitir a doença para todo mundo que vive na casa, tá? Então, por isso, aqueles cuidados que eu disse agora há pouco para vocês. Depois, nós temos o Trypanosoma gambiense. É um flagelado também, esse trypanosoma, causa uma doença chamada de doença do sono. E essa doença também é transmitida por um inseto, que é a mosca tsetse, tá bom? Quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, fraqueza, dores nas articulações, coceiras, confusão mental e convulsões. Quando a pessoa ela pega essa doença, tá? Os primeiros sintomas, eles não são tão específicos da doença. Então, a doença acaba evoluindo para um caso mais severo e a pessoa pode até morrer, tá? E doença do sono, pessoal, não é porque a pessoa dorme muito, não. Na verdade, ela fica com o seu sono todo desregulado. Geralmente, a pessoa não consegue dormir durante a noite e aí, durante o dia, acaba dormindo porque é vencido pelo sono, tá? Mas o sono dessa pessoa fica totalmente desregulado. E a profilaxia, combater a mosca e também utilizar mosquiteiro. Lembrando, a mosca não é a causadora, a mosca é a transmissora. Quem é o causador da doença do sono? O Trypanosoma gambiense, tá? Se não tem a mosca, não vai ter como haver a transmissão da doença. E também, se utilizar mosqueteiros, num local onde a incidência da doença é muito grande, é uma proteção para a pessoa, tá? Porque a tsetse não vai lá e não vai picar aquela pessoa, enquanto a pessoa está dormindo. Próximo protozoário é a Leishmania, e só tem o nome do gênero aqui porque existem várias espécies de Leishmania, tá? Mas todas elas acabam causando doenças muito parecidas. É um flagelado e a doença é conhecida como leishmaniose ou úlcera de Bauru. E a transmissão, pessoal, também é através de um inseto, que é o mosquito palha, tá? Ah, e por que o nome úlcera de Bauru? Porque tem uma incidência muito grande da doença aqui na nossa região, tá bom?
Quais são os sintomas? Lesões ulcerosas na pele e nas mucosas buconasais. Então, forma-se feridas na pele ou na região da boca e do nariz, tá? Qual é a profilaxia? Também combater o mosquito, que é o transmissor, e também usar mosqueteiros, certo? Lembrando novamente, o mosquito não é o causador, o mosquito é só o transmissor. Quem é o causador é a leishmania. E aqui nós temos uma imagem do ciclo da doença, tá? Então, informações sobre o mosquito palha. Eles são bem pequenininhos e ele tem a coloração palha, por isso que é chamado de mosquito palha, certo? E nós temos um outro ser vivo aqui no ciclo da doença, que é o cachorrinho, tá? O cachorro, ele é reservatório. O que que acontece? Se um mosquito fêmea que tiver com o protozoário picar o cachorro passa a ter leishmaniose. Mas o cachorro, ele não vai transmitir a leishmaniose para a gente só pega se o mosquito picar a gente também, tá? Então, a gente fala que o cachorro, ele é reservatório da doença. Por quê? Porque ele tem a doença, se o mosquito picar ele, picar a pessoa vai acabar sendo contaminada. Eu posso ter um cachorrinho com leishmaniose, posso tratar a leishmaniose dele que eu não pego, eu só pego se o mosquito picar, tá? E aí, o que que acontece então? O cachorro tá doente, o mosquito vai lá, pica esse cachorro, o mosquito fica contaminado e quando ele pica as pessoas, a pessoa se contamina também. E aí o que que vai acontecer com essa pessoa? As feridas, tá? As lesões na pele ou então na região da boca e do nariz. Próximo protozoário recebe o nome de Plasmodium e aqui também só está o nome do gênero, porque existem várias espécies de Plasmodium e o Plasmodium é um esporozoário, então não tem meio de locomoção. Causa doença conhecida como malária e olha aqui novamente, também é transmitido através de um inseto, que é um mosquito prego. Quais são os sintomas da malária? Febre alta, calafrio intenso, que vai se alternar com onda de calor, sudorese abundante por causa da febre alta, muita dor de cabeça e muita dor no corpo, tá? São esses os sintomas, então, de uma pessoa que tem malária. Como é feita a profilaxia dessa doença? Primeiro, combater o mosquito. Se não tem mosquito, não vai ter transmissão da doença. Fazer o controle biológico do mosquito, tá? Usar telas e mosquiteiros nas regiões onde tem maior incidência de malária, tá bom? Tela na janela não impede que o mosquito prego entre nas casas e os mosquiteiros eu já disse para vocês como funciona. Durante a noite impede que os mosquitos nos piquem. Aqui é uma imagem do ciclo da malária, então. O mosquito prego, ele recebe o nome de Anopheles, o nome científico dele é Anopheles, tá? Então, um mosquito prego infectado, que está com o parasita, né, que está com o plasmódio no corpinho dele, pica uma pessoa e ele vai infectar essa pessoa. O plasmódio, ele vai lá pro fígado da pessoa, causa uma infecção nesse fígado e do fígado cai na corrente sanguínea, o plasmódio, certo? Na corrente sanguínea, ele passa a habitar as hemácias, que são células do sangue. Beleza? Essas células, essas hemácias, a hora que elas estão com muitos protozoários dentro, elas se rompem. E nesse momento de rompimento das hemácias é o momento que a pessoa vai ter febre, que vem a febre muito alta, tá bom? Se um mosquito que não tem nada, que não está contaminado, pica uma pessoa infectada, ele vai sugar o sangue dessa pessoa infectada, ele vai se infectar também, tá? E aí, quando ele pica outra pessoa, ele vai infectar outra pessoa. E acontece a mesma coisa: infecção do fígado, as hemácias ficam cheias de protozoários, se rompem e assim continua a doença, ok? E para terminar a nossa aula, nós temos o Toxoplasma gondii, tá? Que é um esporozoário também, então não tem meio de locomoção e que causa uma doença chamada de toxoplasmose. Como que essa doença ela é transmitida? Quando nós ingerimos alimentos contaminados, quais alimentos? Carne crua ou mal passada, tá? Principalmente as carnes de porco e de carneiro. Quando nós ingerimos também vegetais mal lavados, ou ainda quando nós entramos em contato com as fezes dos hospedeiros da doença, tipo gato, tá bom? As fezes vão ter o protozoário, e aí quando a gente entra em contato, o protozoário entra no nosso corpo.
Se uma mulher estiver grávida, estiver com toxoplasmose, essa doença ela pode ser transmitida para o feto, tá? E aí, qual é o problema? Pode haver aborto espontâneo, o parto pode ser prematuro, pode ter malformação no feto, pode ter morte na hora que nasce, tá? Tudo isso causado por um protozoário. Então tem que tomar muito cuidado. As mulheres geralmente quando engravidam, elas fazem testes para saberem se estão ou não com toxoplasmose. Não pode estar, tá? É melhor que não esteja. E, pessoal, quais são os sintomas? Primeiro que pode ser assintomático, a pessoa pode não ter sintoma nenhum, ou então pode ter febre, mancha, dor no corpo, cansaço, íngua e lesões na retina. Retina é uma estrutura dos nossos olhos, tá bom? E se a pessoa tem uma lesão na retina, ela vai ter problemas para enxergar, tá? Pode ser uma das maneiras de descobrir aí que está com toxoplasmose. Como que a gente pode fazer a profilaxia dessa doença? Cuidado com os alimentos, né? Comer sempre carne bem passada, principalmente carne de porco e de carneiro, enfim, todas as carnes nós devemos consumi-las bem passadas, lavar bem os nossos alimentos e evitar contato com as fezes de animais. Se o nosso bichinho de estimação faz as fezes deles, pegar com uma pazinha, colocar numa sacola, não ter um contato direto, tá? Crianças que vão brincar em parques e em lugares que tem areia, tomar cuidado também, olhar se não tem fezes de animais nesses locais para evitar contaminação. E o exercício, pessoal, da página 31, que foi o único que ficou faltando, né? Que é para resolver a cruzadinha. Então, na vertical, número 1, me falar qual é o grupo de protozoários que possui cílios. Número 4, qual é a doença transmitida por água e alimentos contaminados? Existe mais de uma, né? Vocês vão ter que ver qual que cabe lá. Número 5, qual é a profilaxia essencial para várias doenças? Teve uma profilaxia que eu falei bastante aqui para vocês. 6, qual é a doença que provoca lesões na pele e nas mucosas? 8. Quais são os protozoários que não possuem estruturas locomotoras? E as da horizontal, número 2. Qual é o inseto transmissor da doença de Chagas? 3. Quais são os protozoários que se locomovem por pseudópodes? 7. Qual é o tipo de protozoário causador da doença do sono? 9. Como que é feita a captura de alimento por pseudópodes? 10. Qual é o protozoário causador da malária? 11. Qual é a doença cujos sintomas são lesões na retina? E 12. Qual doença é transmitida pela mosca de tsetse? Resolvam a cruzadinha, vão pausar o vídeo agora, vão resolver a cruzadinha e voltar aqui depois para a correção. Pessoal, a correção. Vocês devem ter percebido na hora de resolver o exercício que as frases 5 e 6 estão invertidas, né? A resposta das 5 está no número 6 e a resposta das 6 está no número 5. Então, vamos lá, das verticais, né? Número 1, grupo de protozoários que possuem cílios, são os ciliados. 4, doença transmitida por água e alimentos contaminados, é a giardíase. E aí o problema, né? O erro aí da apostila. 5, profilaxia essencial para várias doenças, é o saneamento, só que está no número 6, tá? E número 6, doença que provoca lesões na pele e nas mucosas, é a leishmaniose, que está no número 5. 8, protozoários que não possuem estruturas locomotoras, são os esporozoários. E agora as da horizontal. 2, inseto transmissor da doença de Chagas, o barbeiro. 3. Protozoários que se locomovem por pseudópodes, os risópodes. 7. Tipo de protozoário causador da doença do sono, é um flagelado. 9. Captura de alimento feita por pseudópodes, é a fagocitose. 10. Protozoário causador da malária, é o plasmodium. 11. Doença cujos sintomas são as lesões na retina, é a toxoplasmose. E por último, número 12, doença transmitida pela mosca tsetse, doença do sono. E a tarefa de casa, mais uma vez, são exercícios que o Nelson vai enviar para vocês, tá? De novo, vocês podem imprimir ou então podem copiar e responder no caderno. Tem uma imagem nos exercícios, mas se vocês forem copiar no caderno, não precisa copiar a imagem, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco tem vídeo de correção de tarefa e tchau, tchau.